apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos acolhidos pela nossa equipe, que hoje será composta pela Ana Paula, o Devanir, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Juiz, o Josimar, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, que faremos as leituras e os comentários. Lembramos do Donizete, que é o responsável pela edição desse programa, onde ele tira alguns ruídos, a Pamela e a Roseli, que fazem as pesquisas e postam o conteúdo na nossa página do Facebook. Como o próprio programa já diz, conversando, então estamos todos aqui compartilhando aquilo que buscamos aprender durante a semana. Como somos todos aprendizes, né? Não há professores, né? A gente compartilha o nosso entendimento. E é dessa forma que a gente busca o crescimento. Hoje estaremos falando do tema Mundo Novo, Transição Planetária. Nós estaremos comentando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, parcialmente o item 9, Nova Era. Então, como é que será que a gente entende esse significado de mundo novo, né? Como é que a gente pode entender essa transição planetária no nosso dia a dia? Qual a nossa responsabilidade quanto a isso? Vamos, pois, serenando nossa mente, levando nosso pensamento ao Pai, nos sintonizando com os nossos mentores, com os amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, e todos os espíritos que neste momento nos acompanham, sejam para nos iluminar ou para construir aprendizado conosco. Pedimos permissão neste momento a Deus para dar início ao nosso encontro com a prece de abertura que será feita pelo Devanir. Uma boa noite a todos. Como a nossa irmã já disse, vamos serenar nossos pensamentos e fazer uma oração pela humanidade. Deus, nosso Pai misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar sua ajuda, como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece nesse minúsculo grão de areia, que chamamos terra, mas desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadeça das nossas misérias morais e abençoa-nos. Releve a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que em essência somos luz, Senhor, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infacilitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. Enquanto o amor se esgueira tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem disfarce. Até parece, Senhor, que muitos dos seus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos seus irmãos em humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns até agem como se o dinheiro fosse o seu único e poderoso Deus. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhe cabem na sua obra. Senhor,
Por tudo isso, queremos lhe rogar, ajude-nos, Senhor, a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas, um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro, um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um papelote de drogas, do que outro interesse qualquer. Eis a nossa rogativa, Senhor. Ajude-nos a enxergar um pouco além de nossos próprios interesses, para construir a paz, tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajude-nos, Senhor, a retirar dos olhos a venda da vaidade, que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e a nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajude-nos, Senhor, a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajude-nos, Senhor, a diluir essa máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o ser amor. Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajude-nos, Senhor, a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar deles. Ensina-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante, a amar. Ajude-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. E por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda não se encontrem encharcados de lama. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos então dar início agora à nossa palavra da semana, né? A nossa vivência e prática. Como será que foi? Vamos começar perguntando pela Ione. Ione, como é que foi sua vivência prática essa semana? Qual foi a palavra que você escolheu, o significado e se funcionou ou não funcionou? Bem, boa noite. A palavra escolhida na semana passada foi conhecido, né? Na verdade, conhecido no sentido de conhecer, conhecimento, mas eu queria colocá-la no meu comportamento mesmo, né? Então eu procurei agir o Evangelho de modo que realmente ele fosse conhecido através do meu comportamento, né? Quando a gente fala para as pessoas que vai a um centro espírita ou que participa de um grupo como o nosso, né, em que nós temos a oportunidade de conversar o Evangelho, só podemos enriquecer a estrada, né? Se as pessoas podem conhecer o Evangelho observando também o nosso comportamento, né, que aí é a árdua tarefa, que eu sei que eu ainda estou engatinhando, né, mas quero assim crescer, fazer o Evangelho ser conhecido em meu comportamento, em meus dias, e assim também refletir em todas as relações. Então não é uma vivência prática, eu me peguei várias vezes em várias situações de relacionamento. Será que eu estou indo bem? Será que eu estou conseguindo fazer conhecido, né, o Evangelho do Senhor Jesus nesse meu comportamento? Então você vai se policiando mais, foi o que eu percebi, né? Não, acredito que eu não tenha agido 100%, até porque a gente, né, como eu disse, está aprendendo, mas eu consegui parar para pensar. E aí eu acho que já é um grande passo. Com certeza, Ione, na verdade, nós estamos muito aquém da perfeição, né? Mas o fato de a gente conseguir parar, refletir um pouquinho, tentar entender o que está acontecendo para que a gente não acabe se deixando levar por velhos costumes, já é o exercício, né, da nossa reforma íntima, que é tão falado pelos espíritas e tão pouco praticado, porque as pessoas acham que é difícil, que é dolorido, mas toda mudança é dolorida, toda mudança exige renúncia, sacrifício,
e principalmente que seja feita lentamente para que esses costumes, essas novas posicionamentos, esses novos posicionamentos ou novas verdades que a gente descobre possam ser aplicados, né? Quem mais gostaria de relatar? Poliana, eu não sei se você fez, se você gostaria de falar. Eu tentei fazer, né? Como foi minha primeira vez, eu ainda estou um pouco receosa de não ter entendido a tarefinha. Mas vamos lá. A palavra que eu escolhi foi escondido, né? E o significado seria algo que é oculto, secreto, e trata-se de um adjetivo que deriva do verbo esconder ou ocultar. E a ideia aqui, né, da passagem, é que nada, em termos de ideias, em termos de vivência, nada será para sempre escondido. E aí o que eu me propus a fazer foi mudar um pouco a minha atitude em relação a algumas atividades que eu deixei meio que de lado, que eu deixei meio que escondido, entre aspas, e trazer isso à tona e enfrentar essa atividade, enfrentar esse estudo de frente. E, em parte, eu consegui, né? Não foi 100%, não saiu 100% do jeito que eu queria, deixou a desejar em alguns pontos, mas eu consegui enfrentar e trazer à tona essa atividade que eu precisava terminar essa semana. Então, foi mais ou menos isso. Muito legal, Poliana, a forma como você trabalhou essa palavra escondido, né? Quantas vezes a gente empurra algumas coisas que a gente tem que fazer, que são para a nossa melhoria, debaixo do tapete, né? Com certeza. Eu tenho feito isso muito, mas enfim, dei o primeiro passo. Pois é, e o quanto é difícil a gente trazer isso à tona, né? Varrer o tapete realmente. Então, na verdade, assim, é interessante a forma como você colocou, porque você começou essa semana, essa vivência. No começo não é fácil, né? Eu me lembro, semana passada eu esqueci, teve alguns dias que eu esqueci do que eu tinha me proposto. Essa semana eu já não esqueci, mas também não foi fácil. A palavra que eu escolhi é dado, né? Então eu refleti quantas vezes a gente aceita aquilo que nos é dado, né? Muitas vezes a gente aceita e não era para ter aceitado. Por exemplo, a gente aceita uma ofensa e aí fica ressentido com a pessoa, né? Então eu procurei só aceitar aquilo, na verdade, que me fosse auxiliar no crescimento, né? Assim, dessa forma, a gente busca ser um pouquinho melhor. E nesse sentido do que nos é dado, quantas oportunidades Deus nos coloca diariamente e a gente empurra para debaixo do tapete porque é difícil, né? Porque não nos cabe naquele momento. Então é interessante a gente perceber essa dinâmica. Então vamos ver o que a Elaine tem aí para falar. Vamos lá, Elaine. Eu tinha escolhido parece ter, né? O verbo parecer significa ter a impressão de, e ter significa possuir, ou seja, a gente tem a impressão de que temos posse de tudo e de todos. Nós vivemos na ilusão de que temos bens, mas na realidade nós só temos aquilo que podemos levar conosco. Nós vivemos na ilusão de que possuímos as pessoas, mas na verdade nós só temos os bens do espírito, as virtudes das quais temos uma faísca e as que já conquistamos, pois até os vícios são um estado temporário. Tem gente que acha que possui a cadeira do escritório e não aceita quando é demitido e precisa deixar o posto para um substituto. É o apego do qual precisamos nos desfazer. Desapego significa que nós possuímos as coisas, mas que elas não nos possuem. No livro O Céu e o Inferno, no livro dos médiuns e na revista Espírita, são citados casos de espíritos que se mantêm ligados durante séculos à casa no qual moraram na última encarnação, fazendo algazarras, atirando objetos, provocando fenômenos com a única intenção de afastar o intruso porque eles consideram que a casa é deles. Outros espíritos também se ligam a antigos parceiros afetivos, não permitindo que eles se relacionem com outras pessoas. Pois nós também temos a ilusão de que possuímos as pessoas. Os espíritos são criados livres e independentes. Não existe um espírito ao qual estaremos ligados eternamente.
esses que são chamadas de almas gêmeas. Temos simplesmente espíritos que se afinam conosco e com quem poderemos conviver durante a eternidade. Mas isso não quer dizer que tal espírito seja a nossa alma gêmea. Na verdade, nós só possuímos a nós mesmos enquanto espíritos. Até o nosso corpo é emprestado. Então, vale o que eu disse na semana passada sobre a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui eu faço um destaque para si mesmo e realço mais uma vez a importância do amor ao próprio e do desapego às coisas e às pessoas. Muito bem colocado pela Elaine, né? Então, o exercício de a gente desapegar das coisas, né, do excesso, dessa posse, e nos apegarmos a nós mesmos, né, fazendo com que a gente seja construtor do nosso caminho, da nossa realidade, e assim não coloquemos na mão do outro, na mão do destino, ou mesmo joguemos a culpa em Deus das coisas que nos acontecem. Juíza, você teria mais alguma coisa para colocar da sua vivência? A palavra que eu escolhi semana passada foi como ouvir. E eu tentei trabalhar essa semana, ter mais paciência em ouvir. Porque muitas vezes as pessoas vão falar comigo e eu me adianto. É isso, é isso. Essa semana eu trabalhei mais isso. Ter mais paciência em ouvir. Ouvir mais o outro. Ter mais parcimônia em entender o que o outro está falando, porque a gente, às vezes, a gente ouve, mas não ouve. Às vezes a pessoa quer falar algo e a gente entende de outra forma, mas só porque não teve paciência em ouvir a pessoa direito, em entender o que ela queria repassar. Foi isso que eu trabalhei em mim durante essa semana. Aproveitando o gancho aí da Juíza, né? A gente percebe o quê? Que esse saber ouvir, muitas vezes, na maioria das vezes, o que a gente faz, a gente pré-julga o outro, né? A gente não, na verdade, não se solidariza com o outro, não está ali junto do outro. A gente simplesmente acha que o outro pensa daquela forma ou vai falar aquilo e já se precipita. Então, o saber ouvir realmente é um exercício difícil e que nos, na verdade, assim, nos agrega muito, né? Porque quando a gente ouve o outro, a gente começa a ouvir a nós mesmos. Bem, a finalidade do exercício é que a gente realmente tente trazer para o nosso dia a dia, né, os ensinamentos do Evangelho, o ensinamento que a gente se propôs na semana. Nem sempre nós vamos conseguir fazer isso de forma efetiva, como a gente já havia comentado, né? Mas é importante a gente procurar a cada semana, né, dar um passinho a mais, né? Se eu não conseguir desenvolver da forma que eu queria, eu continuo, né? Na verdade, nós temos aí todos os dias para estar tentando novamente. Então, dando prosseguimento, vamos pedir a Poliana que proceda com a leitura do Evangelho de hoje. Que hoje nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o item 9, parcial. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem o progresso que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque eles necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna.
Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Instruções Espíritas, texto de Fenelon, 1861. Bem, dando prosseguimento, nós trouxemos hoje um texto da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, num congresso que foi feito em 2006 no Rio de Janeiro. Né? Então, com base nesse texto, nós vamos então dar continuidade, né, colocando os nossos questionamentos. E o nosso primeiro questionamento vai para Elaine. Então, no texto de Joana de Ângeles, nós encontramos a seguinte frase: o planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosfera, ajustando suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Como a gente pode entender a comparação que essa benfeitora faz entre o aspecto físico da Terra e o aspecto moral, Elaine? Se buscarmos as orientações espirituais contidas no Livro dos Espíritos, aprenderemos, a partir da sua questão 536, que os grandes eventos da natureza, aqueles que se podem considerar como perturbação dos elementos, acontecem com a permissão superior, e não somente motivados por causas fortuitas das forças telúricas. Esses fatos físicos, aliás, também podem ser ocasionados ou induzidos pelo próprio homem, no caso das perturbações gerais produzidas por sua ingerência nas estruturas do planeta, gerando os efeitos de compensação através dos quais a própria natureza busca retomar o equilíbrio que lhe é próprio. Compreende-se, então, que existem ocorrências que representam a expressão das leis naturais que seguem o seu curso espontaneamente, quanto aquelas desencadeadas pela ingerência do habitante planetário e as determinadas pelas inteligências espirituais que governam o orbe terrestre no sentido de acelerar o progresso e a elevação da humanidade. A compreensão de que existem leis naturais que contemplam a ação dos diretores espirituais no sentido de melhor encaminhar os passos humanos, nos afasta da antiga compreensão de uma natureza entregue aos caprichos e às iras de um Deus temperamental, a atirar coriscos por todos os lados, sacudir a terra e soprar a ventania sem motivo. Ainda hoje, é muito comum que as pessoas atribuam certas tragédias físicas produzidas pelos elementos como sendo um castigo de Deus. Quando, por exemplo, acontece a destrutiva erupção de vulcão sobre uma populosa cidade. E mesmo assim, não ocorre aos homens se perguntarem por que eles resolveram construir as suas casas ou os seus locais de trabalho nas fraldas de uma perigosa montanha ou à beira do mar, ainda mesmo depois que a ciência detectou o seu potencial destruidor. Sim, a mão divina dirige todas as coisas e possui mecanismos de atuação direta sobre todos os fenômenos da natureza, seja para que eles ocorram segundo o encadeamento natural de seus fatores determinantes, seja para alterar-lhe a intensidade, a natureza e a direção, canalizando-lhe os efeitos no sentido ora menos danoso, ora mais destruidor, segundo as necessidades evolutivas de cada comunidade. Jesus Cristo acalmava tempestades. Quanto mais inferior for uma região, mais fortes são os fenômenos naturais para a purificação dos miasmas deletérios existentes na atmosfera e para que o local seja limpo de espíritos perturbadores. Até no umbral existem fenômenos naturais, como ventanias e chuvas magnéticas. Nos mundos superiores, a natureza é sempre branda. No Livro dos Espíritos, encontramos na pergunta 737 a explicação para a finalidade dos flagelos destruidores. Pergunta Kardec: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais, senão segundo o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos, por causa do prejuízo que vos ocasionam.
Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que exigiria séculos. Muitos perguntarão por que Deus não empregaria, para o aprimoramento das criaturas, outros meios que não os flagelos destruidores, partindo do pressuposto de que tais medidas drásticas se pareceriam a uma solução emergencial e improvisada, que são incompatíveis com o padrão divino. E a resposta da pergunta 738 nos sacia a curiosidade, dizendo: sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita, e é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. O que mais deve ser objeto de nossa reflexão é o fato de que tudo está sob o governo do Criador, incluindo aí as forças da natureza, que, segundo as necessidades evolutivas, podem ser acionadas para atuarem num sentido ou noutro, mas sempre a benefício dos seres encarnados, pelos desafios que lhes imponham, pelas dores que produzam e pelas limitações que anunciem, ou ainda pela ação inibidora de desregramentos que favoreça. E é por isso que sempre chove no carnaval, para impedir que os espíritos de vontade mais fraca cometam os desatinos próprios da época, incorrendo em graves compromissos espirituais. Passo a palavra. Bem, diante de tudo que a Elaine nos trouxe, né, ficou claro que, na verdade, se a gente pode colocar assim, a analogia que a benfeitora faz é porque, assim como o planeta ele precisa estar se renovando, né, a natureza se renova a todo dia, né, nós também precisamos nos renovar moralmente. Então, assim como o planeta precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio através das placas tectônicas aí, né, para que ele possa se manter estável, nós também precisamos encontrar o nosso equilíbrio para que possamos evoluir moralmente. E eu saliento mais uma coisa dentro de tudo que Elaine nos trouxe, que se Deus é amor, Deus, na verdade, ele usa o que, através do livre-arbítrio que nos dá, ele usa aquilo que escolhemos. Então, as catástrofes existem não porque Deus, na verdade, as quis, mas porque o homem contribuiu através de poluição, desmatamento, né? Essas formas, pensamentos que ficam no nosso orbe e que fazem a atmosfera, a psicosfera ficar tão pesada, né? Então, tudo isso vai contribuindo para retirar o equilíbrio. Então, a gente não pode colocar na mão de Deus que ele é responsável pelas catástrofes. Somos nós mesmos que construímos. Lembremos, o pensamento que é plasmado, ele constrói a nossa realidade. Somos o que pensamos, né? Então, a gente vem aí de pensamentos, se a gente for analisar, a humanidade vem de pensamentos muito mesquinhos, egoístas, né? Então, é preciso mudar esses pensamentos para que a gente consiga interiormente mudar e essa mudança interior passa a ser uma mudança exterior. Então, é importante a gente analisar que Deus apenas consente, através do nosso livre-arbítrio, que a gente mesmo construa as calamidades, o caos, se a gente puder colocar assim, em que vivemos hoje, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai aproveitar desse caos, dessa dor, para que a gente consiga aprender um pouquinho mais. E há aqueles que nem mesmo diante da dor conseguem aprender. Então, vamos precisar de mais tempo ainda para conseguir entender esse plano de amor. E assim a gente pergunta para o professor Joel. Professor Joel, de uma forma bem resumida, como podemos estabelecer uma relação com a transição planetária e o trecho do Evangelho que diz: são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios. Como a gente entende isso, professor Joel? Em primeiro lugar, minha irmã, é preciso que se diga, foram formidáveis as ideias pesquisadas pelas irmãs que nos antecederam e, na verdade, elas são as expressões daquilo que poderemos chamar de causa e efeito. Tomando por base ainda
A manifestação de Joana de Ângeles que serviu como princípio para estas considerações. É necessário que entendamos que pensamento é energia. Então nós, com o nosso pensamento, especialmente com os pensamentos dissolutos, damos origem a modalidades de energias que não são limpas e são desprovidas de luz. A humanidade no presente está contribuindo num grau muito alto para a formação da atmosfera umbralina que envolve o planeta. Daí a necessidade que temos de pormos em prática os ensinamentos que nos foram proporcionados pelo Divino Mestre Jesus, para que, ao contrário do que está acontecendo, possamos fornecer a nossa colaboração, para, em conjunto com aqueles que vibram na frequência do amor, mudarmos a natureza destes miasmas deletérios e sombrios que envolvem o planeta e que precisam desaparecer e sabemos irão desaparecer na medida em que os protagonistas geradores de tão tristes eventos partam em caráter coercitivo, porque paulatinamente já está acontecendo para outros orbes das muitas moradas existentes na casa do Pai, inclusive na nossa Via Láctea. E que lá estas almas irão dar continuidade ao seu trajeto evolutivo e deixarão de ser um empecilho ao progresso desejado por Deus e arquetipado na mente de Jesus, que, deixando os seus ensinamentos, nos capacitam para que possamos acompanhar esta transição planetária. Transição que acontece na medida em que, saindo daqui, as almas recalcitrantes na prática do mal possam ser membros do planeta regenerado, já não mais possuidor de áreas sombrias, já não mais possuidores de protagonistas na prática do mal, mas sim de almas lesadas, ainda feridas, mas que irão entrar em processo de cura. Então nós iremos ser membros da grande família universal. Então, na verdade, é preciso que exista a transformação moral da humanidade, mas nesta transformação é preciso que entendamos que, passo a passo, aqueles que não estão dentro dos requisitos propostos por Cristo pelos seus ensinamentos, saiam deste planeta e almas mais evoluídas para cá desloquem-se, como já está acontecendo. Se formos bons observadores, e para ilustrarmos, por exemplo, este fato, sabemos que Emmanuel já é um espírito reencarnado que está entre nós, e que Francisco Cândido Xavier e outros tantos espíritos luminares possivelmente irão retornar e irão ser os colaboradores para que não somente as trevas existam em menor quantidade, mas sim resplandeça a luz configurada pela prática do amor, pela prática do bem, pela prática do perdão, pela prática da indulgência e assim sucessivamente. Eu não sei, minha irmãzinha, se consegui corresponder às tuas expectativas, mas nesta transição planetária, o planeta vai sim se modificar. Eu gostaria, se vocês me permitissem, que eu usasse mais aí poucos minutos de pensamento, de enfatizar um fato muito importante. Nós construímos, dentro das leis de causa e efeito, valendo-me de uma expressão oriental, um karma coletivo de dor e sofrimento,
que abater-se-á cada vez mais sobre toda a humanidade. Porque quando a irmã falou no desmantelamento do planeta, a nossa irmã, parece que foi a irmã Elaine, Cristina, é preciso que fique claro que é culpa do homem, das atividades humanas, e o homem já tem condições de se autotransformar e não prosseguir tendo essas atitudes, mas eles provocaram o desmantelamento, o buraco na camada de ozônio que hoje abrange toda a América do Sul e possivelmente a América do Norte também. Então, a quantidade de radiações ionizantes que estão atingindo a Terra é muito grande, principalmente na forma de radiações ultravioleta, que têm propriedades ionizantes e estão provocando a deformação dos DNA nucleares, especialmente na pele das pessoas. E assim, então, está surgindo um castigo coletivo, que se chama carcinoma epidermoide basocelular, decorrente dessas radiações que atingem intensamente a pele. Tanto que, aqui entre nós, no Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul, os agricultores já têm direito, por lei, a receber o protetor de pele, porque já é do conhecimento de todos que esses eventos e estas doenças estão acontecendo profusamente. Então, é um castigo coletivo e não é um castigo divino. É como disse a nossa irmã, é uma transgressão que nós fazemos e estamos sujeitos às consequências. E assim poderíamos, e até proponho que possamos, na sequência das vezes, realizar esses enfoques para percebermos como nós estamos, no nosso grau de atraso ainda, e até que muitos de nós saiam deste planeta e não criem mais essas condições, esses eventos trágicos de desestruturação ambiental, nós somos os culpados. E é claro que a semeadura é livre, e a colheita é obrigatória, e a justiça divina é perfeita. Não só na Terra, mas também no universo. Com a palavra, minha irmã Cris, e desculpe se eu falei tanto tempo. Muito bem colocado, professor Joel. Então, a gente percebe, né, que essa transição planetária faz parte da lei do progresso, se a gente pode colocar assim. Se somos seres imperfeitos, estamos caminhando para a perfeição, é natural, né, que a gente passe por um processo aí de reforma, né, de caos. Então, dando continuidade, a gente pergunta para a juíza agora. Como podemos entender essa frase da mentora Joana no contexto da transição? Aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Até os desencarnados são convidados a participarem da transição, juíza? Como que a gente pode entender isso? Aqueles que, na verdade, erraram, que não conseguiram se acertar e estão ainda desencarnados, também estão sendo convidados? Sim, os desencarnados eles são convidados a participarem da transição, desde que os desencarnados trabalharam bem. Como podemos ver na citação do livro A Gênese, no capítulo 28º. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Nós vemos nessa transição que a Terra, que é um planeta de provas e expiações, ela vai passar a ser um planeta de quê? De regeneração, onde todos que querem permanecer nele, encarnados ou desencarnados, devem primar para o bem de todos, amando os outros como mesmo. Passa a palavra. Bem, a juíza já nos explicou, né, que dentro dessa bondade infinita do Pai, todos são convidados a participarem dessa melhora, digamos assim, né, moral e espiritual de cada um. Continuando, nós perguntamos para o Josimar. Se a transição era para vivenciarmos o amor de regeneração, por que Joana nos diz que as ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão
os sentimentos de solidariedade, de respeito, de amor e de caridade? Isso significa que a violência nunca terá fim? Não, isso significa exatamente o início da extinção da violência no orbe terrestre. No período em que estamos vivendo, convivem habitando em nosso planeta espíritos que insistem em permanecer na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e na vileza, assim como também estão sendo oportunizados aos espíritos que estiveram reservados em camadas inferiores uma última encarnação, a fim de que estes possam se redimir de seus atos infelizes e optarem por uma vivência baseada no desenvolvimento das virtudes, através do compartilhamento de recursos com espíritos de elevada conduta moral. Isto porque os espíritos que o habitam, esses que permanecem na erraticidade, na perversidade, ainda caminhando em faixa de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e de felicidade. O Josimar explicou muito bem, esse pensamento de Joana, e só para resumir, então a gente coloca que, na verdade, para que a gente chegue nessa serenidade, nós temos que construir esse caminho. Então, por conta de nossas imperfeições, por conta ainda do tanto que temos que aprender, vivenciamos nesse momento como se fosse um caos, para que após o caos a gente possa realmente retomar o caminho correto. Dando prosseguimento, perguntamos para Ione. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona a plenitude. Nos traz esse conceito a benfeitora Joana de Ângeles. Como é que a gente pode entender essa frase, Ione? O que significa fatalidade nesse contexto? Como é que a gente pode entender isso? Bem, para compreendermos esta frase, a gente pode retomar o trecho do Evangelho que nos foi apresentado anteriormente, Sabemos que Cristo nos trouxe a mais sublime moral evangélico-cristã, a fim de renovar o mundo, promover a solidariedade, a caridade, o amor ao próximo, objetivando ainda mais a aproximação dos homens como irmãos. E assim, foi o que eu compreendi, eis o destino inevitável, buscando aí um significado para a palavra fatalidade, um significado filosófico, que muito cabe a este contexto. Aqui nós compreendemos que estamos num planeta de provas e expiações, e para buscar o amor, a moral de Cristo e seus ensinamentos por completo. A sua palavra. Bem, a Ione nos trouxe o conceito de fatalidade, então a gente percebe aqui que, na verdade, a fatalidade é no sentido de ser o destino, como a Ione colocou, Então, todos nós estamos destinados a conquistar o amor. Como eu costumo dizer, a gente nasceu pelo amor e para o amor. Então, é somente através do amor que conseguiremos, como já foi bem colocado pela Elaine, professor Joel e todos, a Juíza também, todos que falaram até agora, da importância dessa melhora, desse progresso nosso. E esse progresso tem que ser feito pelo amor, não há outra forma de ser efetuado, mesmo que esse amor surja através da dor. Então, agora vamos passar para outro questionamento. Ainda dando continuidade, perguntamos para Ana. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que lhe não chega da maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. Por que a autora diz que a rebeldia predomina no comportamento humano? Como a gente pode entender isso? Boa noite. Bem, a rebeldia predomina porque o ser humano ele está em evolução e, por conseguinte, é cheio de falhas e vícios que não correspondem a um padrão maduro espiritualmente falando. A rebeldia se dá pela incompreensão humana dos desígnios divinos, pois o ser humano é muitas vezes egoísta, individualista e imediatista. Assim, quando não consegue o que quer, se altera de maneira desproporcional a resignação e tolerância que as suas provas o requerem para a sua perfeita evolução neste plano. Passo a palavra. A Ana foi muito clara em sua explicação.
Então a gente resume em uma palavra dizendo que o ser humano, essa rebeldia, na verdade, é a nossa falta de percepção de seguir os caminhos do amor. Dando continuidade aos questionamentos, perguntamos ao Devanir. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Como podemos entender essa responsabilidade pessoal, Devanir? O mundo de regeneração acontecerá de um dia para outro? Ou seja, todos entrarão neste mundo ao mesmo tempo? Entendo que a responsabilidade pessoal de cada um está em lutar para melhorar-se moralmente, mesmo que seja aos poucos, mas com convicção, corrigindo as más tendências, principalmente aos que já têm a bênção e privilégio de participar e adquirir conhecimentos morais da vida, emitindo com isto bons fluidos ao nosso planeta e bons exemplos aos que ainda não aceitam, não por serem maus, mas por serem fracos em seguir os maus exemplos. Desta forma estaremos colaborando para a transformação que já ocorre. Já a Terra, para que passe de mundo de provas e expiações para a regeneração, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo acontecerá de maneira que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. A época atual é de transição. Confundem-se as pessoas das duas gerações. Colocado no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra. A Terra tende a ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não melhorarem-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a Terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e sua perseverança. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los, em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. O modo por que se opera a transformação é todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Uma comparação vulgar. Imaginemos um regimento composto na sua maioria de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens, que a lei penal terá por vezes dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem, seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros, que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. Já as grandes partidas coletivas não têm por único fim ativar saídas, têm igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendência às ideias novas.
A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Passo a palavra. Então a gente dá continuidade agora, passando para o nosso próximo questionamento. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Como podemos melhorar nossos hábitos, Poliana, já que, segundo Joana, eles exercem um papel importante para a mudança de nosso interior, que será projetado no exterior? Como é que a gente pode entender isso? Bem, né, como então nós podemos melhorar os nossos hábitos? Segundo a Joana, os colegas já falaram anteriormente, você, Cris, acabou de comentar, né, pelo amor. E o amor, ele vem através do conhecimento, né? A frase de Sócrates, se não me engano, conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento em que você procura se conhecer, procura descobrir, né, a sua essência, quem de fato você é perante as leis divinas, perante o universo, e com o amor nós conseguimos melhorar e trazer à tona o trabalho de reforma íntima, né? De melhorar as nossas más tendências, de buscar nas qualidades que são citadas pela Joana, nos bons hábitos, né? E todos nós sabemos que não é uma tarefa fácil, né? Que é muito complicado e que a dor está aí para isso, para nos ajudar, mas não é impossível. E aí eu termino a minha fala com uma pequena passagem de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, que ele diz: se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, que é o que nós buscamos aí nesse período de transição planetária, não te afastes do trabalho que renova, ou seja, o trabalho é um ponto fundamental, do estudo que aperfeiçoa, né? O estudo por meio do aprendizado traz o aperfeiçoamento dos conhecimentos que são necessários para que nós possamos dar esse novo passo, do perdão que ilumina, né? Porque é o perdão, o amor, né? A demonstração do amor para com o próximo, e do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Ou seja, palavras que são extremamente importantes para o nosso crescimento, para a mudança de hábito, como diz a própria Joana, e que o Emmanuel traz tão magnífica, tão perfeitamente, né? Que é o trabalho, o estudo, o perdão, o sacrifício e a bondade. E o amor, como a amiga tinha dito antes. Passa a palavra. Muito bem colocado pela Poliana, né? Ressaltando que as palavras de Emmanuel são chave, né? Sem o trabalho, né? O conhecimento seria inútil. Né? Então, daí a importância do trabalho, continuar estudando para que a gente vá se aprimorando. Depois o exercício do perdão, perdoar a si mesmo, perdoar o outro pelas nossas imperfeições, pelos nossos equívocos. Depois fazer desta vida, eu não diria um sacrifício, mas na verdade é se policiar, né, para que a gente não caia no caminho fácil, não volte a ter os mesmos delitos do passado, e assim a gente possa viver através da bondade, da caridade, o amor em ação. Para finalizar os nossos questionamentos de hoje, a gente pergunta para Sheila. Sheila, a grande transição prossegue e por que se faz necessária a única alternativa é examinar-lhe a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Como podemos entender e aplicar os ensinamentos de Joana de Ângeles no contexto que vivemos hoje?
Entendo que primeiramente devemos nos aproximar mais de Deus, parar e fazer um balanço dos nossos atos diários e, por que não, um balanço da nossa vida e assim encontrar onde temos que de fato melhorar espiritualmente e moralmente. Devemos deixar de lado o materialismo excessivo, o descaso com as mazelas alheias, lembrar do amor ao próximo. No livro Joana e a Atualidade através do Espiritismo, que foi ditado através do médium Fábio Bento, Joana de Ângeles diz que não temos muito mais tempo antes da transição planetária se dar por completo, e que não basta apenas falar de Deus, é preciso caminhar para Deus, e existe uma grande diferença entre essas duas sentenças. Não devemos ser apenas meros reprodutores do que escutamos. Devemos reproduzir o que escutamos com atos e exemplos, e não com palavras vazias. Fala ainda que sempre falamos das condições que precisamos guardar atualmente enquanto encarnados na Terra para permanecer neste orbe a fim de desfrutar e prosseguir em nosso processo evolutivo, sem sermos degradados para outros planetas que ainda vivenciam provas e expiações. Ela cita, um exemplo, Santo Agostinho, como um grande e precioso exemplo de como o homem pode progredir moralmente. Pois em certo momento de sua vida encarnada, Santo Agostinho enveredou-se nos prazeres da matéria, desviando-se do caminho justo para Deus. E assim como Santo Agostinho, qualquer pessoa pode se desviar de sua rota e retornar. Nunca é tarde demais. O retorno sincero pode se dar a qualquer momento. A nova era da Terra se aproxima e ela será herdada pelos homens de boa vontade. Errar faz parte do aprendizado, mas corrigir a falha faz parte da evolução. Em suma, amar uns aos outros, caridade, sinceridade, compaixão, mais amor, por favor. Admitir que errou e de todo o coração procurar melhorar, aos poucos, cada dia. Isso fará um bem enorme a gente mesmo e a todos em volta. O amor nunca deixou de ser importante em qualquer época. Ainda cito uma publicação da página do Facebook Transição Planetária Data Limite, que foi postada dia 9 de 2 de 2016. Qual o nosso contributo para a regeneração da humanidade? O melhor contributo será sempre aquele que pede o trabalho diário em favor da nossa melhoria moral no esforço de aplicarmos as orientações que estão registradas em forma de luz na questão 919 e seguintes do Livro dos Espíritos, e que representam as linhas seguras para travarmos a maior batalha contra o egoísmo e o orgulho na arena dos nossos corações. A cooperação nas ações do bem, no exercício pleno da caridade em suas múltiplas expressões, é fator que potencia e acelera a regeneração íntima do indivíduo. A melhoria individual e consciente direcionada para a vivência da moral evangélica, iluminada pelo clarão do Consolador, é fator decisivo capaz de alterar as paisagens exteriores que se apresentam em diversas matizes nos núcleos familiares, nos ambientes profissionais e nas intervenções com o meio social e a mãe natureza, promovendo em cada individualidade uma consciência mais apurada que nos permita cooperar na regeneração da humanidade e oferir por mérito próprio o título de cidadão do mundo. Passo a palavra. Bem, só para finalizar, que a Sheila já colocou muito bem, né, todo esse entendimento, então fica claro que a transição já começou, né, que faz parte da nossa experiência diária. E cabe a cada um, no seu devido tempo, de acordo com o seu conhecimento, a sua disposição, procurar essa melhora, né, em termos de princípios, em termos de valores, e aplicá-la no dia a dia. Somente assim nós veremos realmente esse mundo de regeneração sendo materializado no nosso exterior. E só para terminar, então, agora vamos pedir para o professor Joel que proceda com nossa prece de encerramento. Jesus, Divino Mestre, mentores espirituais amigos que estão compartilhando conosco destes momentos, percebam
percebam em nome de Jesus o grau de consciência que muitos integrantes da humanidade estão adquirindo e que se relaciona com a necessidade de mudança e com a precisão de interiorizarmos os ensinamentos do Divino Mestre Jesus em nossas almas, de modo que estes ensinamentos gerem as posturas comportamentais necessárias daqueles que irão ficar no planeta após a transição tenha se concluído e que irão constituir uma família totalmente cristianizada. Mentores espirituais amigos, sabemos que a humanidade passa por momentos de dor, por momentos de sofrimento, por momentos de desmantelamento da mãe natureza, desestruturação quase planetária, mas também sabemos que no teu infinito amor e com o poder criativo que possui, os co-criadores a teu serviço em nome de Jesus irão viabilizar as condições para que este planeta consiga se reorganizar de novo e tornar-se aquele mundo paradisíaco das almas regeneradas, como sabemos, está destinada a ser a Terra e estamos destinados a nelas vivermos, se observarmos as nossas funções comportamentais, as nossas posturas, as nossas atitudes dentro dos parâmetros que Cristo estabeleceu quando veio à Terra e deixou seus ensinamentos. O cristianismo redivivo que atualmente é divulgado através desta doutrina que consola, especialmente por nós, almas endividadas, que precisamos nos desempenhar na função de trabalhadores de última hora. Ajudai-nos, pois, mentores espirituais amigos, e que o vosso amor possa abranger não somente o mundo material, mas também as regiões umbralinas, onde muitas almas cansadas de tanta dor e sofrimento querem se regenerar e começam a sua trajetória em termos regenerativos, tal como acontece no posto avançado existente na colônia espiritual Nosso Lar, onde André Luiz descreve a temática ação e reação, eventos desta natureza. E com certeza também aqui, nesta parte do nosso planeta, na colônia espiritual Maria de Nazaré, existem almas que querem reiniciar sua trajetória evolutiva em direção a Deus. Rogamos por todas elas, rogamos por todos nós, e como suplicamos o vosso amor, amado Pai Celestial, como precisamos de vós, espíritos amigos, das tuas rogativas endereçadas a Deus, Maria de Nazaré, do teu auxílio, Jesus, coordenador deste planeta, guia da humanidade. Obrigado, Divino Mestre, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejando uma noite de paz e serenidade, e que possamos estar juntos na próxima semana em um novo programa. Até mais! A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.